Segunda marca, 2017. Fui dormir normalmente e quando eu acordei de manhã, eu percebi que o meu pescoço estava um pouquinho inchado. Eu achei estranho aquilo. Enfim, pensei que eu tivesse batido em alguma coisa, tivesse me machucado. Só que aí quando eu toquei, eu sentia tipo como se fosse um nódulozinho, sabe? Um caroço. E aí eu já me assustei, porque realmente não foi algo gradativo. Eu dormi sem, acordei com um caroço no pescoço, no lado esquerdo. E aí eu peguei já, agendei com o médico, né, que eles chamam de cirurgião cabeça e pescoço. Agendei com ele para que ele pudesse ver, enfim. Na mesma semana eu consegui pedir urgência, expliquei a situação. E aí ele me fez a consulta comigo. E quando ele olhou, ele falou assim: Rosana, da forma que está, acredito que tenhamos 3 possibilidades de diagnóstico. Uma, a doença arranhadora de gato, que eu nunca nem ouvi falar. E eu não tinha gato, nem tinha acesso a gato, mas enfim. Outra, segunda possibilidade, tuberculose ganglionar. E a última seria linfoma, né? Câncer nos linfonodos. E ele falou, eu até me lembro que ele disse assim, vamos torcer para que seja tuberculose ganglionar. Pelo que eu entendi, das 3 era a menos mal, digamos assim. E aí ele falou, a gente vai ter que marcar uma punção para poder verificar. Mas como já está realmente estava bem inchado o pescoço, ele falou, eu acredito que seja muito melhor a gente já marcar uma cirurgia para retirada, independente do que seja. E aí eu posso fazer tanto a punção e esperar o resultado para a gente marcar a cirurgia, mas eu acredito que melhor seja a gente já marcar a cirurgia, retira e manda para a biópsia e ver o que é. Eu falei, então tá, então vamos. E aí eu me lembro que na ocasião eu não conseguia dirigir porque eu não conseguia movimentar o pescoço. E um amigo meu foi da igreja que eu congregava, ele foi me levar, né, nesse médico. E eu me lembro que na volta para casa ele perguntou, e aí o que foi que o médico falou? E aí eu falei, ele disse isso. E aí eu me lembro que ele falou assim, quer dizer que pode ser câncer? Aí eu falei, pode ser câncer. E ele falou, como é que tu diz isso com tanta tranquilidade? Aí eu falei, se for câncer, eu me lembro demais. Eu falei assim, se for câncer, tem 2 possibilidades. Ou Deus vai me curar, ou eu vou morrer e vou pra glória. Ele até riu, ele, meu Deus, como tu tem uma fé forte, se fosse eu estaria desesperado pela possibilidade. Eu falei, não, eu não vou me desesperar, né? E aí, na semana seguinte, já ficou agendado o procedimento no ICC, que é o Instituto do Câncer aqui no Ceará, que é um hospital referência, inclusive, né, tratamento de câncer. E fui fazer a cirurgia. E aí ele tirou, tanto que eu tenho a cicatriz no meu pescoço. Ele fez um corte, ele até falou que ia fazer um corte onde fica normalmente uma linha no pescoço para ficar o menos possível visível, mas é bem visível. E aí retirou tudo, né? E quando terminou a cirurgia, ele falou, Rosana, estava muito inflamado, mas a gente vai mandar para biópsia para ver o que é, qual é o teu diagnóstico, porque se for câncer, né, eu teria que ver a questão, enfim, para o tratamento e tal. E aí eu me lembro que eu fiquei muito tranquila e muito em paz, me lembrando sempre que Deus havia dito que me daria marcas. Então, eu já tinha tido a primeira marca, que tinha sido a trombose na veia porta. E essa era a minha segunda marca, que eu ainda não sabia o que era. E aí passou os dias, né, para o resultado da biópsia. E quando veio o resultado, foi que eu tinha tido tuberculose ganglionar. E aí ele me explicou. Ele disse que, às vezes, a pessoa ela pega a tuberculose e ela não necessariamente ela vai atacar o pulmão e a pessoa vai ter a que a gente normalmente conhece, né? Quando a pessoa tem aquela tosse seca e tudo, e ela é altamente transmissível,
a tuberculose pulmonar. Então, no meu caso, ele disse, você teve contato com alguém que teve a tuberculose e o seu corpo lutou contra isso e aí você não desenvolveu uma tuberculose pulmonar. Mas aí você deve ter tido uma queda de imunidade, que com certeza foi quando eu adoeci, no final de 2016, né, que eu tive a trombose. E aí o seu corpo tem essa baixa e aconteceu da tuberculose, ela ir para a questão dos gânglios, né? E estava altamente inflamado, enfim. Né? Tanto que, como ele falou, foi realmente do dia para a noite. E esse processo, eu fiz o tratamento, porque foi um tratamento de 6 meses, com a medicação que você tem que tomar, né? E na época ele até perguntou como é que tinha sido, se eu me lembrava, e de fato eu trabalhei uma época com uma pessoa que ela teve tuberculose, ela passou meses trabalhando com a tosse seca e ninguém sabia o que era, e eu trabalhava só eu e ela numa sala bem pequena, e ela tinha tido diagnóstico de tuberculose pulmonar, e a família, ela fez o tratamento, a família dela ficaram de quarentena, e aí acredito que, sei lá, tipo, acho que 8, 7 anos depois foi que desenvolveu a tuberculose em mim. Então essa foi a minha segunda marca. E eu me lembro que às vezes as pessoas até pensam, mas é contagioso? Não, a tuberculose ganglionar não é contagiosa. É tanto que quando eu falava do diagnóstico, as pessoas ficavam, como assim? Tu pode transmitir? Não tinha mais essa questão. Realmente ela é transmissível quando é pulmonar, porque você vai tossindo e aí realmente se espalha pelo ambiente. E as pessoas, mais uma vez, me questionavam, né? Me perguntando como eu tinha conseguido manter a fé e o equilíbrio emocional diante dessas possibilidades, diante do diagnóstico em si. Mas, como Deus já havia falado o que ele faria, eu simplesmente descansei e fiquei em paz. E eu me lembro que no meu primeiro momento, né, na primeira marca que eu tive, eu até falei em outro vídeo que eu murmurei muito, reclamei muito e eu me sentia muito só, eu não sentia a presença do Espírito Santo. Então, quando passou tudo isso, eu pedi a Deus que todas as marcas que Ele me desse, eu ia pedir 2 coisas a Ele. Que eu não murmurasse e que eu não me sentisse só. Então, quando eu tive esse diagnóstico, esse segundo diagnóstico, eu realmente enfrentei com fé. Eu acreditei que, independente do resultado daquela biópsia, independente do que fosse, eu iria conseguir transpor e vencer mais esse obstáculo.